João capítulo 17, verso de número 9. Quem achou, me acompanhe. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quantos aqui podem bendizer a Deus por sua palavra? Antes de você sentar, aperta a mão desse crente aí e diga para ele: você só sai daqui depois que Deus te abençoar. Fala aí. Graças a Deus. Tome o seu assento. Glória a Jesus. Lablas, oreclo, matagambanda, labachanda, cantará. Um pouquinho mais baixinho. Meus irmãos, eu trouxe comigo este livro, escrito por Benjamin Iscariotes. Segundo o que o livro diz, esse cidadão é filho primogênito de um outro personagem bem conhecido chamado Judas Iscariotes. Há pouco tempo atrás, esse livro provocou uma polêmica enorme na mídia brasileira, porque, segundo ele, segundo o que está escrito nesse livro, que acabei de ler no dia de hoje, Judas Iscariotes não traiu Jesus. E além de não ter traído, foi enganado por Jesus, que não lhe fez saber que ele fazia parte de um contexto maior. De uma certa maneira, o filho de Judas Iscariotes disse que o seu pai foi a verdadeira vítima, e não Cristo, como a Bíblia fala. Existem absurdos dentro desse livro que chegam às raias do ridículo, e eu fiz questão de ler. E um dos primeiros absurdos é o nome do próprio filho de Judas, Benjamin Iscariotes. E eu fiz questão de buscar a tradução do seu nome. Benjamim significa filho de Jamim. E aí eu me pergunto, ele é filho de Jamim ou ele é filho de Judas Iscariotes? Então, esse cidadão chamado Geoffrey Arke, se é assim que se pronuncia o nome dele, quem recontou esse livro, ele foi tão ignorante que escolheu o nome errado. Não fez questão de procurar nos originais e descobri que se ele põe o nome do filho de Judas como Benjamim, ele já começava negando a verdade. Mas existem coisas nesse personagem que vão além do que a letra da Bíblia disse, e que também vão além do que esse livro quis dizer, mas que o Espírito Santo vai nos fazer compreender hoje aqui, para a glória e para a honra do seu nome. Eu quero pedir a sua atenção, eu quero pedir que você esteja atento ao que Deus quer falar, para que você não perca o que o Espírito Santo veio dizer à igreja. Amém? Glória a Deus. A polêmica em torno do nome de Judas, em torno da sua história, em torno dos seus atos, em torno da sua traição, em torno do ministério que ele tinha, não começou depois que esse livro foi escrito. Não começou depois que a mídia começou a explorar as mentiras desse livro que está do lado da minha Bíblia aqui. A polêmica em torno do nome de Judas já se arrasta pela história há mais de 1000 anos. Há mais de 1000 anos que o nome dele vem sido polemizado. Pessoas questionam o porquê dele ter traído Jesus. De onde ele tirou essa ideia maluca
de vender o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Os irmãos devem ter conhecimento, o Antigo Testamento, ele determinou o preço mínimo a ser pago por um escravo judeu. E o preço mínimo que foi amarrado para pagar por um escravo era de justamente 30 moedas de prata. Então, quando Judas, em Mateus, chega aos escribas de sua época para negociar a traição, ele perguntou: quanto vocês podem me dar para que eu entregue Jesus na mão de vocês? E disseram para ele: estamos dispostos a pagar 30 moedas de prata. Existe uma contradição já aqui nesse momento. Por quê? Porque eles tinham um grande interesse em pôr as mãos em Jesus Cristo. E eles tinham medo de fazer isso por conta própria, porque a multidão amava Jesus. Apesar de determinar a sua crucificação, ela amava a Jesus. Então, por que eles tinham tanto interesse e pagaram tão baixo, pagaram tão pouco por Jesus Cristo de Nazaré? Disseram: a gente paga 30 moedas de prata. Isso já me era surpreendente. Porém, mais surpreendente do que isso foi ter lido na Bíblia que Judas aceitou a proposta. O homem que alimentava ele, o homem que lhe deu poder para expulsar demônios, o homem que lhe deu poder para curar enfermos, o homem que lhe deu poder para pregar a palavra, o homem que sustentou ele por 3 anos, tanto fisicamente como espiritualmente, para Judas só valia 30 moedas de prata. O preço de um escravo, o preço mínimo de um escravo. E por esse preço ele entregou Jesus Cristo nas mãos dos seus algozes, depois que lhe deu um beijo na face. E então começa o martírio de Jesus. Ele é levado à crucificação, ele morre, ele é sepultado. Mas no domingo de manhã, ele tirou a pedra da frente do sepulcro e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Oh glória! Quem aqui sente a presença de Jesus? Levante a mão para o céu, abra sua boca e glorifique a Deus. Aleluia! Desde os tempos do meu seminário, que eu venho estudando bastante sobre Judas, porque no meu manual de teologia sistemática existe um comentário que diz assim: Judas é o personagem bíblico mais polêmico, de perfil mais contraditório, porque existem atitudes de Judas que, se não fosse o fato da sua traição, o colocaria entre os principais apóstolos que Jesus Cristo ergueu aqui na terra. Uma das coisas que ele fez ser destacado dos outros é que ele foi consagrado ao posto de tesoureiro do ministério de Jesus Cristo. Ele era encarregado de guardar as ofertas, contabilizar, dividir entre as viúvas, comprar sustento, comprar alimento para os discípulos. Toda a confiança que Cristo podia dar a ele foi dado na sua mão. E ele jogou tudo isso fora em troca de 30 moedas de prata. Eu queria tentar entender, e o meu esforço aqui hoje é para isso. Por que é que Judas traiu Jesus? O que foi que Jesus fez com ele? De onde ele tirou essa ideia de negar a Jesus Cristo, de vendê-lo, de traí-lo? O que será que Jesus Cristo fez? Em que momento do ministério de Jesus, Judas achou que ele não era digno da sua lealdade, que ele não era digno do seu amor, que ele não era digno da sua fidelidade, e começou a arquitetar a sua traição? Se você for analisar as coisas que Jesus Cristo fez em favor da vida de Judas, você vai perceber que não há uma única atitude de Jesus Cristo de Nazaré que aponte para uma condenação deste homem.
Pelo contrário, as portas do coração de Jesus Cristo sempre estiveram abertas para ele. Você percebe, enquanto lê o Novo Testamento, que todos os discípulos que foram elevados à categoria de apóstolos têm a sua chamada registrada na Bíblia. Pedro estava pescando quando foi chamado. André, da mesma forma. Tiago e João estavam seguindo João Batista, quando abandonaram o pregador do deserto para seguir o pregador da Galileia. Filipe viu Jesus pregando e se apaixonou pela sua pregação. Foi aonde estava Natanael e disse: encontrei aquele cujas escrituras dizem que viria, Jesus de Nazaré, venha e veja. Todos eles têm a sua aproximação registrada. Levi ou Mateus, como você preferir, ele estava cobrando impostos. Quando Jesus Cristo diz: larga tudo isso aí, venha e me siga. Mateus largou tudo e andou atrás de Jesus Cristo. Porém, não há registro na Bíblia de como Judas apareceu. Não se diz onde foi que Judas estava quando Cristo o chamou para ser discípulo. Existe um livro chamado 12 Homens em uma Missão, que eu quero recomendar aos irmãos. Neste livro, o escritor chamado Barros de Aramis fala um pouco da história de Judas. E dizem que ele era um dos líderes zelotes da época de Jesus Cristo. Ele era uma espécie de guerrilheiro. E por ser guerrilheiro, ele gostou da fama de Cristo. Ele viu que Jesus Cristo tinha porta aberta no coração de muita gente. E por esta razão, ele se aproximou de Jesus e pediu para ser recebido. Interessante. Todos, pastor Melquisedeque, foram chamados. Judas se ofereceu. Numa observação humana, a gente daria um crédito maior para Judas. A gente diria: olha, ele não precisou ser chamado. Ele não precisou ser exortado. Ele mesmo pediu um abrigo embaixo da sombra de Cristo. Houve um dia em que Jesus estava pregando. Judas se aproximou e disse: Senhor, eu queria andar contigo, posso te seguir? Há espaço para mim aí? A Bíblia não registra isso, mas Barros de Aramis diz que ele então passou a andar com Jesus Cristo de Nazaré. É bem verdade que lá em Marcos capítulo 3, Jesus Cristo começa a selecionar no meio da multidão 12 homens para fazerem parte do seu apostolado. E no meio dessa seleção ele aponta para Judas. Irmão Jean, ele deve ter se enganado. Ele não chamou Judas. Ele apontou para a pessoa errada. Foi isso que aconteceu? Não sei. Eu sei que Jesus Cristo escolheu ele para ser promovido a apóstolo. Diga para o seu irmão: foi Jesus quem o promoveu. Diga para ele aí: foi Jesus quem o promoveu. Elevado à categoria de apóstolo, elevado à categoria de príncipe do ministério de Jesus Cristo, Judas ainda se destaca e se torna o administrador de todas as finanças daquele ministério. De uma certa maneira, ele passou na frente de todo mundo, deixou Pedro, Tiago e João para trás. Ele era tão habilidoso, ele era tão disciplinado, ele era tão correto em suas atitudes, que Jesus Cristo não tinha outra coisa para fazer, senão confiar a ele esse cargo de tesoureiro do seu ministério. Tudo ia bem, irmã Mônica, na vida de Judas, até o dia que Satanás entrou em seu coração. Quando o diabo entrou no coração de Judas, tudo começou a andar para trás. Primeira coisa, virou ladrão, avarento, invejoso, soberbo. Várias qualificações depreciativas começaram a ser agregadas ao perfil de Judas, até que ele se tornou
o maior símbolo de traição da história. O nome Judas significa louvor. É um nome comum da Galileia, é um nome comum de Jerusalém. Muitos pais chamavam seus filhos de Judas. Inclusive Maria e José. Quando nasceu o seu terceiro filho, terceiro ou quarto filho, olhou para ele e disse: meu filho, teu nome será Judas. O teu nome será louvor a Deus. E foi esse Judas que escreveu a última carta que está escrita antes do Apocalipse. Então era um nome abençoado. Mas quantos que estão dentro deste santuário hoje têm o nome de Judas? Quantos teriam coragem de registrar o seu filho num cartório brasileiro e colocar o nome dele? O meu filho vai se chamar Judas, de preferência Iscariotes. Quantos? Nenhum. Por causa da sua traição, Judas amaldiçoou o seu nome por toda a eternidade. Não há um crente com a consciência no lugar que tenha coragem de colocar o nome do seu filho de Judas. Todo ano, na época da Semana Santa, as pessoas nas comunidades cariocas penduram um boneco feio, mutilado, maltrapilho, em uma forca e tocam fogo nele, dizendo: este aqui é Judas. Que atitude! Um único beijo, um único ósculo, um único apontar de dedos, fez dele o maior símbolo de traição que a história humana já conheceu. De lá para cá, já fazem 2000 anos, que ninguém tem coragem de chamar ninguém de Judas, a não ser que queira xingá-lo. Na etimologia da palavra, se você chamar alguém de Judas, você está glorificando a Deus. Mas pela história, pela tradição, pelo costume, pela maldição que se apegou a este homem, se você chamar alguém de Judas, a intenção do seu coração é chamar ele de traidor. Não tem outra opção. Você é um Judas, meu irmão. Pronto. O que você disse para ele? Traidor, infiel, miserável. Foi isso que você quis dizer. Para não usar uma palavra de baixo calão, você usou Judas. Que poder é esse? Que autoridade satânica é esta? De amaldiçoar um nome como este por toda a eternidade. De onde Satanás ganhou tanta autoridade assim para inverter um nome desses? Agora, dizem por aí que o homem é produto do meio que ele vive. Existe uma corrente filosófica que diz que o homem é produto do meio que vive. Ou seja, se ele mora entre pessoas boas, naturalmente ele será uma pessoa boa também. Mas se ele for envolvido com pessoas de má índole, a tendência é que ele se corrompa e se forme uma pessoa também de má índole. Pegue um moço sentado numa boca de fumo, conversando com marginais armados, e o que é que você vai pensar daquele moço ali? Também é um marginal. Dizem inclusive: diga-me com quem você anda, e direi quem você é. E de uma certa maneira os filósofos dizem que a pessoa só é o que é porque a sociedade a fez assim. Em um certo sentido, isso parece ser verdade, porque geralmente os filhos de crente, pela própria Bíblia, se tornarão o que no futuro? Crentes. Ensina o menino no caminho em que deve andar, porque até quando ele crescer, não se desviará dele. Uma pessoa criada na bruxaria, criada na macumbaria, qual é a tendência natural desta pessoa? Também se tornar um bruxo, um macumbeiro, um feiticeiro.
Se Deus não entrar com providência na vida daquela pessoa, ela se perde no pecado dos seus pais. Agora eu venho perguntar a esta igreja aqui, se isto for verdade, se Judas é fruto do que disse o filho dele, se ele é fruto de um sistema que lhe cercava, se ele é fruto de algo que já estava preparado para ele, que culpa tem Judas em ter traído Jesus Cristo? Judas era filho de um homem chamado Simão. Ele foi criado em Jerusalém, foi criado ali mesmo. Ele foi ensinado no farisaísmo, foi ensinado com as doutrinas judaicas. Ele acreditava em Deus, ou pelo menos parecia que acreditava. E olhe bem para cá. Só que em algum momento ele se tornou esse cidadão podre, que é exemplo de tudo que não presta hoje em dia. E eu quero lhe fazer uma pergunta aqui. Se você estivesse no lugar dele, se você fosse filho do mesmo pai que ele tinha, se você fosse criado na mesma família que ele foi criado, se você recebesse os mesmos ensinamentos que ele recebeu, você faria o que ele fez? Você trairia a Jesus como ele traiu? Pergunta isso para o seu irmão. Se você fosse Judas, o que você faria? Pergunta para ele aí. Ablante calachore blandarábia. Darablante comandara choregonte carablandarábia. Oh glória, pergunta para ele. Deraia chore cantarabanaia. O que você faria se estivesse no lugar de Judas Iscariotes? Irmão Jean, eu não seria quem ele foi. Eu não faria o que ele fez. Eu não pensaria o que ele pensou. Eu não trairia como ele traiu. Eu também dizia isso. Eu pensava a mesma coisa que você. Até que passei a estudar sobre a vida deste cidadão. E eu descobri, crente, olhe bem para cá, eu descobri que se eu fosse Judas, eu ia fazer muitas coisas que ele fez também. Eu descobri que se muitos de nós estivéssemos no lugar de Judas, teríamos, Bruno, o mesmo destino que ele teve. Trilharíamos pela mesma estrada que ele trilhou. Caminharíamos no mesmo ritmo que ele caminhou. Se eu fosse Judas, primeiro, eu ia tratar de ser crente. Diga para o seu irmão aí, se eu fosse Judas, eu seria crente. Diga para ele. Se eu fosse Judas, eu seria crente. E machole calabantarábia. Sabe qual é o melhor lugar para Judas ficar? Sabe aonde é que a gente encontra Judas? Sabe onde é que Judas costuma sentar? Do lado dos crentes fiéis. Minha choregante manara cantarábia. Se Judas estivesse vivo, ele não perderia essa vigília. Ele estaria sentado do teu lado aí. Minha chonde cantarabanaia quenarábia. Porque não há lugar melhor para Judas se esconder, senão no meio do povo de Deus. Judas não seria macumbeiro, Judas não seria satanista, Judas não ia bater Xangô, não ia riar despacho na encruzilhada, Judas ia andar de gravata, de terno, de Bíblia na mão, e ainda ia fingir que era pregador. Ei, a choregonte manaramanaia. Se ele fosse Judas, ele estaria aqui entre nós hoje. Tablachore contarábia. Porque para fazer o que ele fez, ele primeiro tinha que ser crente. Porque ninguém é traído pelos seus inimigos. Ninguém é traído pelos seus adversários. Você só pode ser traído por alguém que hoje tem liberdade para te abraçar. Você só pode ser traído por alguém que diz que é teu amigo. Você só pode ser traído por alguém que diz que te ama. Você só pode ser traído por alguém que diz que admira você e que não abre mão da sua amizade.
Ah, machandereba cantaramanai. Eu vou lhe provar que Judas era crente. João capítulo 6, verso 40, 41 em diante. Jesus Cristo começa a pregar uma mensagem, dizendo assim: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando ele começou a pregar isso, o povo disse: dura é esta palavra. E todo mundo começou a se desviar. Daqui a pouco só sobraram 12 pessoas na frente de Jesus Cristo de Nazaré. E na conclusão da sua pregação, no fechamento da sua mensagem, João 6,66, João 6,66, a pior pregação que Cristo já fez em seu ministério. Ele olha para os seus discípulos e pergunta: e aí, vocês não vão embora também não? Os 12 ficaram plantados, não abandonaram Jesus. Eu imagino um olhando para o outro e disse: e aí, o que a gente responde para ele? Pedro disse: deixa que eu falo. Senhor, para onde nós? Para onde eu, Tiago, João, Judas, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Levante a tua mão aí, abra sua boca e glorifica a Deus. Hoje a máscara vai cair. Cristo recupera o fôlego do seu ministério, consagra 70 missionários, envia-os de 2 em 2. Judas faz parceria com alguém e vai pregando a palavra. Quando eles voltam, ele abre a boca e diz: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus Cristo, inocente não, mas verdadeiro, olhou para eles e disse: alegrem-se antes, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Se Judas não fosse crente, Jesus Cristo ia dizer assim: o nome de vocês, tirando de Judas, está escrito lá. Mas ele disse: pode se alegrar também, Judas, porque por enquanto teu nome ainda está escrito no livro da vida. Oh glória, diga para o seu irmão: Judas está disfarçado de crente por aqui. Diga para ele aí: Judas está disfarçado de crente por aqui. Oh glória, mas Cristo vai arrancar a máscara. Quem acredita no poder de Deus, levante a mão, levanta, abre a boca e glorifica Ele. Segundo a numerologia bíblica, não é essa numerologia pagã que tem não, numerologia bíblica é uma matéria acadêmica. Dizem que o número da confirmação é 3, então deixa eu lhe dar um outro exemplo de que Judas era crente. Um moço rico chegou perto de Jesus em Mateus capítulo 19 e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse a ele: vendo o que você tem, depois venha e me siga. O moço resolveu baixar a cabeça e dar as costas para Jesus entristecido. Nessa hora, Jesus Cristo abre a boca e disse: em verdade vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Pedro ficou escandalizado, porque naquela época todo mundo pensava que rico era sinal de prosperidade. Parece que esse veneno entrou no nosso meio hoje de novo. Naquela época tinha essa impressão. Aí Jesus disse: Senhor, se um rico não entra, quem é que pode entrar então? Por favor, diga para nós aí. Nós deixamos tudo para te seguir. Nós quem? Os 12, contando também com Judas Iscariotes. Nós deixamos tudo. Jesus Cristo levantou a mão e disse: eu profetizo sobre a vida de vocês. Em verdade vos digo, que todo aquele que deixou pai, mãe, casa, riquezas, por amor de mim e do meu evangelho, receberá ainda nessa vida 100 vezes mais, e no porvir ainda terá a vida eterna. Judas, estou contando contigo lá no céu. Foi esta palavra que Jesus Cristo deu. Eita glória!
Então, para concluir essa parte, olhe para o crente que está do seu lado e diga para ele: Jesus ainda quer Judas no céu. Diga para ele aí: Jesus ainda quer os Judas que estão aqui no céu. Se tem algum Judas me escutando aqui hoje, a porta está aberta, meu filho. Não deixa de passar por ela. Dê um brado de glória a esse Deus. Agora tem um problema. E é bom que a gente esteja numa vigília de crente pentecostal. E que problema é esse, irmão Jean? É que Judas, se eu fosse Judas, além de ser crente, eu seria um crente pentecostal. Eu ia gostar do reteté. Tá, mlachore conte blandará blandácia. Ô glória, diga para o seu irmão, Judas gostava de fogo, diga para ele aí. Judas não era que nem esse crente aí, ó, com cara de múmia, que você está incomodado no seu lado aí. Esse crente gelado, esse crente frio, esse crente que mais parece um iceberg, esse crente que parece que costuraram a boca dele, que nem costura a boca de sapo. Judas era o crente do reteté. Por que, irmão Jean? Porque primeiro, Judas gostava de milagre. E crente que não gosta do fogo é crente que não crê em milagre. Onde é que você me prova isso? É fácil. Eu já contei que Jesus deu poder. Jesus chamou ele e disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e em escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano nenhum. Ide pelas aldeias de Jerusalém, pregando e dizendo: é chegado o reino de Deus. E disse Cristo para Judas: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebei, de graça dai. Ai, a xeragante manarabia. E Judas saiu de casa em casa. E na casa onde Judas chegava, ele entrava por uma porta e Satanás era obrigado a sair pela outra. Ele levantava a mão, irmã, e a enfermidade desaparecia. Ele voltou chutando o céu, chutando o vento, pulando, dando um murro para o alto e dizendo: Senhor, eu gostei desse negócio. Em teu nome até os demônios se submetem a nós. Que pena que quando vier o juízo final, Judas vai abrir a boca e vai dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu preguei a palavra, em teu nome eu pulava, sapateava, em teu nome eu fazia acontecer, fazia chover no céu e na terra. Eu era o cara. Aí Jesus diz: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Agora, sinceramente, esse crente aí com cara de sono do teu lado, disfarça, olha para ele com o canto do olho, dá só uma olhada para ele. Se ele tiver cara de quem não está gostando da unção de Deus, se ele tiver cara de que não gosta do grito que você dá quando fala aleluia, quando dá um glória a Deus, se ele não gosta de ver você levantando a mão e falando em línguas estranhas, diga para ele: ó cidadão, tu tá pior que Judas, tá pior que Iscariotes. Abre a tua boca, dê um grito de glória a Deus. Oh glória, aleluia. Me ajude a pregar, irmãos. Eu sinto um peso na mantequena arábia. Me põe debaixo das tuas sombras, Jesus. Me ajude a pregar. Olhe para este irmão aí
E diga para ele, se não quiser perder para Judas, acho bom começar da glória. Diga para ele aí, se não quiser perder para Judas, acho bom começar da glória. Eita glória, eita glória. Quem está querendo receber poder aqui? Poder verdadeiro, poder que permanece, poder do alto, Senhor, manda, 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 manda. Receba a autoridade verdadeira. Receba a glória do Senhor. Eu quero fogo do céu, Senhor. Fogo do céu. Eu quero fazer uma oração. Abra sua mão assim, em nome de Jesus. O Cristo que deu poder aos 70, está aqui. Eita glória, eu sinto a cobertura do sangue dele sobre a minha vida. Ele está aqui. E se ele teve poder para encher 70 homens de autoridade celestial, tem poder para embriagar essa igreja agora. Oh glória, Jesus, quero falar contigo, na manteconda rablachonerebia, no meio desta pregação, quero falar contigo. Ai, Arábia, que tu estás aqui, eu já sou testemunha disso. Que tu tens poder para encher crente de autoridade. A tua palavra já me assegura isso. Agora, se o Senhor quer fazer, dá um sinal para esse pregador aqui. Dê um sinal e coloque na mão de cada crente que é melhor do que Judas. De cada crente que não vai perder para aquele fraco e covarde traidor. Coloca na palma da mão desse crente uma labareda da tua glória. Receba, crente, receba. Fecha a tua mão aí, fecha a tua mão, abre a tua boca, fecha a tua mão, abre a tua boca, fecha a tua mão, abre a tua boca, abre, 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 abre a tua boca e glorifica a Deus. Eita glória! Oh, Jesus da glória. Eita glória. Tá plantou candarabla xandaraia. Olha, crente, olha para cá. Olha para cá. Segura aí, olha para cá. É Deus quem está aqui, então fica tranquilo, olha para cá. Jesus Cristo cruzou o mar da Galileia e pôs os pés nas areias da cidade de Gadara. Escute, lá no sepulcro, diz a Bíblia, lá no sepulcro tinha um endemoniado, tomado, possuído por uma legião de demônios. Sabe quantos demônios possui dentro de uma legião? Mais de 6.000 demônios. Dentro de um único corpo, dentro de uma única carcaça de homem, tinha mais de 6.000 demônios fazendo morada lá dentro. Jesus Cristo chegou na areia, na beira da praia, no cais do porto, lá no sepulcro. Quantos quilômetros, irmão Jean? Não sei. Chute qualquer coisa que você quiser. Mas lá no sepulcro, os demônios sentiram que a esfera espiritual havia mudado. Isso me admira. Porque tem crente que consegue entrar numa vigília dessa e sair sem ter a certeza que Jesus está no arraial. Quando Cristo chegou em Gadara, lá no cemitério,
os demônios disseram: tem alguém diferente aqui neste lugar. O clapalabanto condarablachon de candarábia. Ramante condarablachon de québia. E eles foram até uma posição em direção àquela unção, àquela carga de glória que emanava do cais. E diz a Bíblia que eles avistaram Jesus. Sinceramente, se eu fosse qualquer um daqueles demônios, quando eu pusesse os olhos em Jesus, eu corria para o outro lado. Eu batia em retirada. Mas por incrível que pareça, quando os demônios viram Jesus, correram ao seu encontro. Por quê, irmã Mônica? Não sei. Talvez eles começaram a discutir um com o outro dentro do corpo daquele moço, dizendo: não adianta correr, porque se a gente subir no céu, ele está lá. Se a gente fizer a cama no abismo, ele encontra a gente. Não dá para fugir dos olhos desse Deus. Labante cantarabanaia. Não dá para escapar da mão do Todo-Poderoso. Aleluia. E aquele demônio sabia coisa que alguns crentes não sabem. Eles podiam dizer um para o outro assim: o melhor lugar que tem para a gente é nos pés do Nazareno. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Eita glória. E para piorar, para escandalizar ainda mais, quando eles chegaram perto de Jesus, Lucas diz que eles adoraram a Deus. Você sabia disso? Diga para o seu irmão: os demônios deram glória a Jesus. Diga para ele aí. Está escrito na Bíblia: deram glória para Jesus. E aí, irmã Regiane? Deram glória para Jesus. Aí você me diz assim: e por que eles deram? Foi fingimento. É lógico que foi fingimento. Vontade de dar glória eles não tinham. Vontade de adorar, eu não tenho medo de errar, eles não tinham. Mas por que é que eles deram glória mesmo sem querer? Porque Cristo merece toda a glória. Independente de querer ou não, eles disseram: temos que dar glória, porque Ele é o Rei da glória, o Senhor da glória. Eita, aí você se acha o bam e diz assim: eu não estou dando glória porque não estou sentindo vontade ainda. Se eu tiver vontade eu dou. Mas você não está aqui para dar glória se sentir vontade. Você está aqui para dar glória porque Ele merece glória. É quem acha que Ele merece. 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 Quem acha. Abre a boca. Dê um grito de glória. Dê. Eu quero ouvir. Deixa filmar. Filma. Se eu fosse Judas, irmão, seria crente pentecostal. Agora tem um problema. Além de ser crente pentecostal, se eu fosse Judas, filma aqui, varão, eu ia gostar, ó, de dinheiro. Diga isso para o seu irmão, fala para ele: se eu fosse Judas, eu ia gostar muito de dinheiro. Fala para ele aí. Jesus ressuscitou Lázaro no capítulo 11 de João. No capítulo 12, Lázaro mandou um recado para Jesus e disse: Senhor, estamos fazendo um culto em ações de graça aqui pela minha ressurreição. O senhor pode vir? Posso, estarei aí, conta comigo. Quando Cristo entrou na casa de Lázaro, Maria veio por trás dele e derramou um vaso perfumado, um vaso precioso de perfume. Quando Judas viu aquilo, disse: que desperdício! Com esse perfume aí a gente venderia, arrumaria 300 denários, quase que um salário de ano inteiro, e daria para os pobres. João, que já conhecia a peça quando escreveu o livro, disse: ele não falou isso porque ele tinha cuidado com os pobres. Ele falou isso porque ele era ladrão e roubava da oferta que se depositava na salva. Me permita ser sincero aqui nesta noite. Eu descobri pela Bíblia
E pela observação que faço da geração do século atual, que se fôssemos Judas, também amaríamos o dinheiro. Por quê? Porque ô geraçãozinha que gosta de dinheiro é essa nossa. Lá machore conta labanas. Me convidaram para pregar lá, não vou dizer a cidade não, me convidaram para pregar numa vigília. E disseram assim, de uma rádio também, disseram para mim, pastor, quando dá pouca gente aqui, dá 25 mil pessoas. E a gente quer o irmão aqui. Amém, querido? Estamos aí. Aí o seu irmão vai pedir quanto? Não, o irmão faz o que o irmão quiser por mim. Não, mas diga alguma coisa, por favor. Eu disse, não, irmão, fique à vontade. Vai ser bênção, minha irmã mora nessa cidade. Ele disse, não, mas fale alguma coisa, eu preciso ter uma noção pelo menos. Aí eu disse, irmão, vê se você consegue tanto para mim. Eu disse o que eu queria. Ele perguntou, eu falei. Aí disse, tranquilo, isso para a gente é moleza. Glória a Deus. Vou viajar, vou pregar o evangelho, ainda vou voltar de lá abençoado, pastor. Quantos pregadores que estão aqui gostam de ser abençoados? Diz um amém aí, crente. Eu gosto. Preciso. Aí, dias depois, um amigo meu me ligou e falou, Jean, estão querendo te cortar da vigília. Disse, por quê? Disse, que mal lhe pergunte, sem ser mal educado, quanto você pediu. Aí eu falei para ele, falei tanto. Ele disse assim, foi por isso. Ele me ligou preocupado, falou que você não tá botando fé em você. Disse, mas por quê, varão? Não, porque todo mundo pediu 4 vezes mais do que você pediu. Quem pediu menos pediu R$2.000 para pregar lá. Ele disse, um pregador que vale tão pouco não deve pregar nada. Foi o que ele disse para mim. Sabe o que é isso? É o veneno que entrou no coração de Judas Iscariotes. E há 3 dias atrás eu entrei no meu e-mail e estava lá a mensagem, pastor, vamos deixar para uma outra ocasião. Eu liguei para ele, já sabia do manto que estava por trás. Liguei para ele, falei, varão, o que está vendo? Ele disse, é que tem um irmão que é pregador também, esteve com o dono da rádio no evento e pediu para pregar no seu lugar. E ele falou para o dono da rádio, não é culpa minha, ele falou para o dono da rádio, esse moço nunca pregou em Camboriú, quem é ele? Falou comigo, o senhor vai arriscar colocar a vigília na mão de um pregador que o senhor nem conhece? Não, mas nós vimos aqui o material dele, é bênção. Eu acho melhor o senhor pegar alguém mais qualificado. Vou fazer um desconto para o senhor, me dá 1.500 e eu vou. Aí ele pegou, tirou meu nome e pôs o do outro. Eu glorifiquei a Deus. Dei glória a Jesus. Meu coração já estava preparado para isso. Mas tira a máscara da cara e você vai ver que este é o mesmo veneno que morava no coração de Judas. Demante candaraba xerga. Quantos missionários estão querendo ir para a África? Quantos missionários querem ir para a Indonésia? Quantos missionários querem ir para a janela 1040? Quantos missionários querem ir para o sul da América do Sul? Quase ninguém. Quantos querem ir para o Haiti? Está tendo guerra lá, quase ninguém. Quantos querem ser missionários nos Estados Unidos da América? Quantos querem ser missionários na Espanha, do Barcelona? Quantos querem ser missionários no Japão, a terra do sol nascente? Uma das maiores economias do mundo, 100 deles. E chegam lá e ficam rachando igreja. Se arrumar 6 pessoas que gostam dele, já quebra o ministério, já abre a igreja para ele. Por quê? Porque quer o dízimo daquela pessoa, quer a oferta daquela pessoa. Aonde estão aqueles que pregavam por amor? Aonde estão aqueles que pregavam de graça? De graça recebei, de graça dai. Ei, achando canta ramanaia.
Tablante lábia choregantarábia. Emiante canta rablaia. Pastor Abraão de Almeida, ele tem uma coleção de 12 CDs de escatologia. E num destes CDs ele conta que estava numa conferência mundial de pastores, lá na Europa, quando um ministrante lá, um palestrante, abriu a boca e disse: amados irmãos, nós da igreja do século 21, não passamos pelo que a igreja primitiva passava. Não somos que nem Pedro e João, que não tinha como contribuir, que não tinha como ajudar o paralítico, que se viram numa situação tão constrangedora que disseram a ele: não temos prata e nem ouro. Hoje nós temos recurso. Hoje a igreja é a maior, uma das maiores economias do planeta. Pasmem, senhores. A maior economia do nosso planeta chama-se indústria alimentícia. A segunda maior é a indústria da bebida, do refrigerante, da cerveja, da água mineral. A terceira maior economia do planeta, acredite se quiser, procure ver depois, se chama Bíblia Sagrada. Em quarto lugar vem o tráfico de drogas no mundo inteiro. Em quinto, a indústria automobilística. Tem mais dinheiro em cima dos nossos púlpitos do que nas bocas de fumo, do que nas empresas da Volkswagen, da Renault, da Kia Motors. Sabe por quê? Porque infelizmente a gente tem que reconhecer, Jorginho, isso aqui dá dinheiro. Isso aqui dá dinheiro. Tablante conte labaxanda Arábia. É 10% de tudo que o crente ganha que vem para os púlpitos da nossa igreja. E com 1 bilhão de crentes no planeta, é dinheiro a não acabar mais. Nós somos uma geração que sofre do mesmo mal de Judas Iscariotes. O pastor Abraão de Almeida disse que quando aquele homem disse isso, um pastor que lá do seu lado lhe acotovelou e disse: é pastor, hoje a gente tem prata e a gente tem ouro, mas perdemos a autoridade para dizer: paralítico, a ti te digo, levanta e anda. Tem dinheiro, tem prata, tem carro do ano. Temos programa na televisão, mas cadê os paralíticos para andar? Cadê o cego enxergando? Cadê? Eu prefiro estar com o bolso vazio, mas ter poder para dizer ao surdo: comece a ouvir. Ter poder para dizer para o cego: comece a enxergar. Ter poder para dizer ao paralítico: pula, anda, corre. Dê grito de glória. Dê grito de glória. Eu não estou dizendo para você ser infiel no seu dízimo, na sua oferta. Seja fiel. Os infiéis responderão pela infidelidade dele. Mas você seja fiel. Honre e alimente quem te prega a palavra, diz a Bíblia. Mas sinceramente, irmãos, a gente valoriza tanta aparência hoje, que se um cantor, um pregador chegasse numa vigília como essa hoje, é dia de arrancar a máscara, com o sapato furado, tendo que orar com um pé por cima do outro, com um terno puído, é capaz de ninguém dar a ele a oportunidade. Tem muita gente aí embaixo com unção de Deus. Tem muita gente aí com uma palavra revelada. Tem muita gente com autoridade do céu. Só não consegue pregar nos nossos eventos porque não tem o que apresentar. Queima Judas Iscariote! Aleluia. Eita, glória, diga para o seu irmão aí, diga para o seu irmão. Fala para ele assim: é hora de não julgar pela aparência. Diga para ele aí: oh glória, é hora de não julgar pela aparência, de dar a honra a quem tem honra. Oh glória, de abraçar quem merece ser abraçado, de honrar quem merece ser honrado. Se tem Deus na vida, honre. Se tem Deus na vida, honre. Se tem Deus na vida, abrace. Mas se não tem, diga: parta de mim, Satanás. Eita, conde la baixandarai. Durian que nábia, soregante que narábia. Oh glória.
No dia que Deus me deu essa palavra, eu montei o esboço com 4 tópicos. Primeiro tópico: se eu fosse Judas, eu seria crente. Segundo, eu seria pentecostal. Terceiro, eu seria amante do dinheiro. Mas em quarto lugar, eu escrevi na época: se eu fosse Judas, eu não beijaria Jesus. Eu disse isso. Mas o Espírito Santo de Deus falou: risca, porque você também beijaria. E eu disse para Jesus: não beijaria não. Eu admito que gosto de dinheiro, de roupa bonita, de carro do ano, eu admito tudo isso. Mas coragem de beijar Jesus, eu não teria. Jesus Cristo falou para mim: quantos acreditam que Ele fala? Ele falou para mim: troque o seu esboço, porque se você fosse Judas, você também me beijaria. Quando Judas beijou Jesus, ele usou uma senha. O servo de Deus já foi militar e ele sabe o que eu vou dizer aqui. Era uma senha. Com o beijo que ele deu, ele estava mandando um recado para quem vinha atrás dele. Jesus Cristo era famoso, era, mas a foto dele não aparecia em cartaz como está a minha. Ele era famoso, era, mas não tinha programa na televisão para todo mundo saber a cor dos olhos. Ele era famoso, era, mas não andava estampado em outdoor. E para piorar a situação, tinha sempre uma multidão cercando ele. Então os que conseguiam ver a cor do seu rosto eram poucos. Ver a característica da sua face era pouca gente. Então, apesar do ódio que as pessoas tinham por ele, não sabiam dizer qual daqueles barbudos era Jesus. Eles não tinham convicção de quem ele era. Então eles precisavam de alguém que já viu ele assim, ó, face a face. Precisavam de alguém que andava perto dele para dizer quem ele era. E aí Judas poderia ter chegado no jardim de Getsemane e dizer assim aos soldados: é aquele dali, ó. Pode prender e crucificar, porque é ele. Ele já não estava traindo, bastava apontar o dedo. Só que Judas, quando beijou Jesus, apesar de estar traindo de fato o Senhor, ele queria dar a impressão que não estava fazendo aquilo. Ele disse: só aquele que eu beijar, prendei, porque é ele. E na escuridão ele passou e olhou para um e disse: Pai do Senhor, Pedro. Ô João, Pai do Senhor. Foi olhando, quando ele chegou perto de Jesus, ele disse: com esse, o cumprimento é outro. Chegou perto do rosto e deu um beijo. Para os inimigos ele disse: é este o homem. Para Jesus ele quis dizer: Senhor, estou contigo ainda, tá? Eu ainda estou do teu lado. Você quer saber quando é que o crente beija Jesus? Quando ele está no pecado e quer dar a impressão de que não está. Ei, gachon que andalabantarabanácia. Nemiante caia labandarachourequeia. Você quer saber quando é que o crente está em pecado? Quando ele sobe com o microfone na mão e rodopia e prega e quer impressionar você e depois vai se prostituir outra vez. Não, crente que beija Jesus é aquele que você dá a paz do Senhor para ele. E aí, varão, tudo bem? Tudo bem com a carteira de cigarro escondido no bolso. Crente que beija Jesus é aquele que tem a língua maior que uma carreta, fala de todo mundo e ainda vem da glória a Deus aqui dentro. Para de beijar o Nazareno! Fica com essa carinha de santo aí, com essa carinha de que ainda tem comunhão com Deus. Como bem disse o Senhor, tu não passa de um sepulcro caiado. Se Jesus não tivesse dito o que disse, ninguém saberia que ele tinha traído. Até hoje ele seria um dos 12. Mas Jesus falou: Jorgete, amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Quando Pedro escutou aquilo, disse: o quê?
Foi Ele que trouxe os soldados aqui. Você entendeu, crente? Hoje em dia tem muita gente beijando Jesus aí. Ah, como tem. Dando cantada na filha do irmão que hospeda ele. E de noite mandando o povo da glória. Não. Amante condarablachão de québia. Adulterando pelo MSN, adulterando pelo Orkut, se prostituindo no YouTube, e depois quer dizer que é santo, que tem comunhão com Deus. Você pode enganar até os hackers da internet, mas tu não vai enganar aquele que tem olhos como chão. Toda vez que você disfarça um pecado, é mais um beijo que você dá no rosto de Jesus. Seja qual for o teu pecado, toda vez que você disfarça ele, você dá um beijo no rosto de Jesus. Mas quem ainda aguenta ouvir a Bíblia aqui, diga glória a Deus. Aquele que encobre a transgressão nunca irá prosperar. Mas levante a mão, levante. Quem confessa e deixa, tu vai agarrar quando eu terminar de falar. Vai agarrar a vitória aí. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eita glória. Se for o seu caso, e você está comigo nesta palavra, olhe para esse crente e diga: já beijei Jesus, mas creio na sua misericórdia. Diga para ele aí: já beijei Jesus, mas creio na sua misericórdia. Quem acredita mesmo nisso, fique em pé. Fique em pé. Abra a boca quando eu contar 3, dê um belo, um bonito, estridente grito de glória. Jesus é para ti agora, aleluia. Não mais de corações pecadores, mas de corações arrependidos. Receba o nosso louvor, igreja. 1, 2, 3, grita: glória a Deus. Segura a mão do seu irmão, por favor. Dê a mão para ele. Pode fechar o corredor aí, não deixa ninguém sem segurar. O quanto falo eu contigo nesse lugar, meu servo, meu ungido. Digo assim: tem uma grande obra contigo nessa terra. Vou eu te exaltar porque conheço a sinceridade do teu coração. Veja tu, homem, essa grande surpresa que vou eu te fazer. Senhor, como tu tem pagado o preço para passar e fazer a minha obra e pregar a minha palavra com labachai, com liberdade, com verdade. E digo: sou o Senhor que entro com grandes sinais na tua vida. Vou eu te mostrar que sou Deus na tua vida. Vou eu te dar do bom e do melhor nessa terra, porque conheço o teu coração, como tu não é apegado às coisas dessa terra. E digo assim: veja tu, como jogo por terra esta falsidade desse adversário que tem se levantado contra tua vida. E digo assim: veja tu, dentro de poucos dias te farei uma grande surpresa que vai alegrar o teu coração. Veja tu, homem, esse envelope que colocarei nas tuas mãos. E digo: te vigiarei, vigiarei contigo em muitos lugares. Tu pisarás em muitas terras, em muitos países, para pregar minha palavra. E digo assim: homem, visita um dos teus na tua família. Deixa uma sepultura no meio dos teus. Entra
entro com providência e digo assim, homem, vou eu entrar com resposta. Tu tem me clamado pelas caladas e chorado nos meus pés e te digo, tem me agradado quando tu desce diante de mim. Continua nesse propósito, porque tu verás que eu sou Deus nesta terra na tua vida. Continua assim, avança tu, continua pregando a minha palavra aonde eu te mandar, porque eu, Senhor, vou eu te fazer a resposta chegar, que tu está precisando, algo tu precisa botar em dia e pagar. Vou eu entrar nessa dívida, vou pagar para ti e vou te dar vitória. Recebe essa palavra e o meu Pai, todo tempo. Aleluia. Solta seu irmão, não, segura ele. Eu admito que se eu fosse Judas, a primeira coisa que eu faria seria me tornar crente. A segunda, buscaria o poder de Deus para a minha vida. A terceira, eu ia começar a trocar a glória do céu pela glória dessa terra e amar o dinheiro. Eu tenho que admitir isso. Se eu fosse Judas, eu beijaria Jesus. Porque é difícil você assumir as suas fraquezas diante das pessoas. E enquanto este servo de Deus profetizava para mim, o Espírito Santo também falava ao meu coração. É difícil. Porque talvez esteja diante de mim alguém que pense que eu não tenho defeito. Eu tenho. E como são grandes os meus defeitos, Deus o sabe. E eu também. Mas admitir eles, ainda mais na frente de uma câmera daquela, é difícil. Então eu admito, Jorginho, já beijei Jesus. Mas se eu fosse Judas, tem uma coisa que ele fez que eu não faria. Eu não colocaria uma corda no meu pescoço. E eu não me enforcaria. Sabe por quê? Porque na hora que ele fez o que fez, Jesus Cristo abriu para ele uma porta de esperança. Uma porta de livramento. Uma porta de salvação. Eu não lembro de ter lido isso na Bíblia, irmão Jean, então vou te lembrar agora. Quando Judas beijou Jesus, ele podia dizer, ah, miserável. É você o traidor. Tu vai morrer no inferno, filho de Satanás. Jesus Cristo não chamou ele de nada disso. Sabe qual foi a palavra que Jesus Cristo deu a Judas? Amigo. Eu sei o que você está fazendo, mas você ainda é o meu amigo. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Você é o meu amigo. Crente, se as coisas na tua vida andam ruins, por favor, não termine de piorar. Não estrague ainda mais as coisas. Não volte para casa com este sentimento de suicídio. Não volte para casa com essa vontade de entregar o ministério. Não volte para casa com essa vontade de parar de pregar. Não volte para casa com essa vontade de entregar o ministério do cântico. Não. Não ponha corda no teu pescoço. Pedro também negou Jesus Cristo. Pedro também beijou, disse, eu não conheço esse homem. Ele fez a mesma coisa, ainda repetiu 3 vezes. Mas na hora que Cristo olhou para ele, com um olhar meigo, com um olhar carinhoso, Pedro se arrependeu e continuou na presença de Deus. Deu um soco no nariz de Satanás e disse, você me trouxe até aqui. Você estragou comigo até aqui, você me fez negar por 3 vezes o meu Senhor. Ele ainda me avisou e tu me enganou. Mas a minha vida eu não vou tirar, porque Ele ainda é o meu amigo.
Oh glória, lante conde plachon de quebia. Oh glória. Se as águas dessa vida, se as águas do mar da vida, se as quiserem, isso aí, segura. Oh glória. Quem sabe cantar ela toda aqui? Sabe cantar? Pega aqui. O coro. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos. Ele ainda é teu amigo. Pois Ele não abriu mão da sua vida ainda. Ela te sustentará para sair. Não tema, segue adiante. A qualquer momento iremos ouvir o som da trombeta soar. Os crentes gemidos de todas as nações ouvirão uma trombeta soar. A igreja de Cristo vai reconhecer quando aquela trombeta soar. O arrebatamento vai acontecer quando o som da trombeta soar. Dia de grande dor e de muita visão para quem não se preparou. Dia lindo de glória, de muito louvor para aqueles que esperam o Senhor. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra, no fim está perto, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. O céu vai saber, ele aparecerá.